dúvida que eu queria pensar alguns minutos, eu não queria ter que fazer isso agora com vocês. E já pensando aqui até com vocês, não queria fazer isso, mas já fazendo, eu estou pensando se não vale a pena a gente deixar a prova no dia 6, no dia 29 a gente faz a revisão geral da P1, e a gente fica tendo, né, mais 2 aulas para trabalhar, né, os exercícios que nós já tivemos, e aí eu comentar esses exercícios, e também trabalharmos um pouco do segundo PND, pelo menos as suas principais linhas, né, do ponto de vista um pouco mais descritivo. Então, acho que pensando aqui, né, a gente pode trabalhar, né, a P1 no dia 6, a revisão no dia 29, e aí nós teremos ainda 2 aulas. Né, uma que a gente vai trabalhar os exercícios, e uma outra que a gente vai aprofundar e entrar, pelo menos nessa primeira parte, um pouco mais de caracterização. Ai, desculpa, gente, torci a perna. Um pouco mais de caracterização do segundo PND, do ponto de vista, né, mais descritivo. A parte analítica a gente pode trabalhar em sequência para poder conectar o segundo PND com a crise dos anos 80, ou seja, as interpretações propriamente ditas do segundo PND ficam para a nossa segunda parte da disciplina, mas, né, a ideia é essa, Elisa. P1 no dia 6, revisão no dia 29. Isso mesmo. E a gente quebra o conteúdo do segundo PND, eu vou reforçar isso com vocês depois. A parte descritiva fica na P1, a parte interpretativa desse período histórico fica para P2, porque isso se conecta também com as interpretações da crise dos anos 80. Né? O segundo PND, a gente vai ter justamente interpretações que os principais resultados do segundo PND vão se dar, né, nos anos 80. Então, acho que é importante. E aí fica uma conexão também do ponto de vista lógico e didático, né, faz sentido, tá bom? Então, vamos confirmando. Vamos confirmar. P1 igual a 6/5. Revisão geral. Revisão para P1 igual a 29/4. Atenção, isso significa uma adaptação do plano de ensino, tá bom? Que é aquele plano de ensino contratualizado entre nós, naquela velha tradição, né, de um mundo burguês, de estabelecermos contratos. Então, a gente tem uma adaptação do nosso plano de ensino, tá bom? Tá, beleza. Então, acho que a primeira coisa é isso. E aí, né, um ponto que eu mencionei, acho que vale a pena, nós temos, sim, 2 atividades que eu já passei. Tem algumas pessoas que entraram, então, assim, é possível entregar a atividade posteriormente, não tem problemas. Em princípio, elas estão configuradas para poderem ser entregues posteriormente. Então, quem está chegando agora, chegou depois, ou não fez alguma das atividades, pode exercitar isso. A gente vai separar um tempo justamente para poder trabalhar esse conteúdo, e com isso a gente tem uma folga para entrar nesse segundo PND. Recapitulando, de onde nós paramos no nosso último encontro, né, então, há 2 semanas atrás, nós discutimos o texto da Maria da Conceição Tavares, né, O Grande Salto para o Caos, onde ela vai trazer justamente um olhar para o chamado milagre econômico, né, esse período, né, do que ela vai colocar como primeiro mandarinato do Delfim Neto, onde nós conseguimos vislumbrar e visualizar ali uma política fortemente discricionária de gestão da política econômica no Ministério da Fazenda, de política industrial, de desonerações pontuais e localizadas, mas ao mesmo tempo generalizadas, como, né, uma mágica para, né, sustentar um processo de crescimento, um ciclo expansivo importante, com os seus efeitos, que a Maria da Conceição já nos indica, perversos do ponto de vista de ampliação da concentração de renda,
ampliação das desigualdades, problemas estruturais que vão se acudizar, problemas distributivos, né, e, né, comprometimento, né, de camadas subalternas, em particular, né, trabalhadores urbanos pobres, né, que é esse olhar desse período vai se dar aí, ainda que nós tenhamos tratado, mesmo que indiretamente, a partir da colocação de alguns alunos e alunas, em particular, a questão, por exemplo, do campo, a questão indígena e afins. Hoje, né, minha proposta com vocês é nós trabalharmos o texto do José Serra, né, esse mesmo, que a gente conhece, que é o texto né, Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira do Pós-Guerra, ou do Após-Guerra. Eu vou checar justamente se esse texto está também no nosso Teams, e eu posso colocá-lo daqui a alguns minutos, né? Então coloca esse texto lá para a gente. E esse texto do Serra, ele é interessante porque ele vai conectar a nossa discussão, e acho que vale a pena até colocar aqui os tópicos, ou seja, que ele vai tentar analisar as principais tendências e transformações da economia brasileira no pós-guerra, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Quais são os antecedentes desse crescimento, os principais problemas que os ciclos, né, e a gente está pensando na teoria de ciclos, os ciclos expansivos, né, do capitalismo brasileiro, que se confundem com ciclos de aprofundamento e rodadas de industrialização. Aonde estão esses pontos de inflexão? A gente já conhece alguns, né? O ciclo em torno do plano de metas, o ciclo em torno do milagre econômico, né? Um outro ciclo que a gente consegue reconhecer ali na indústria de base do Getúlio, que é objeto de tratamento, né, nas disciplinas históricas nossas anteriores, e, né, ele coloca uma pergunta de condições alternativas de desenvolvimento, que permeia, na verdade, o texto. É interessante porque essas condições alternativas de desenvolvimento, elas permeiam o texto, e eu recomendo fortemente que todos leiam esse texto. Se vocês jogaram no Google, né, esse é um texto que tem, tipo assim, em outros artigos, ele tem mais de 370 citações, né, em trabalhos de economia brasileira, né, que procuram trabalhar conteúdos como, por exemplo, ciclos, leituras estruturais, avaliações de períodos históricos. Esse texto do Serra, assim como o texto da Maria da Conceição Tavares, são textos um pouco já clássicos a respeito, né, da interpretação da economia brasileira, especialmente a partir da segunda metade do século XX, né, que vão dar um pouco mais de substância para a nossa discussão mais geral sobre o processo ou de substituição de importações ou industrialização por substituição de importações ou um modelo de substituição de importações. A gente vai dando um pouco de um contorno, né, mais definido, né, para esses eventos. Então, nós temos aqui, né, um ponto, e eu vou pedir a atenção de vocês, seja agora, seja num outro momento, quando vocês forem revisitar este conteúdo, que é, né, pensar esse texto do Serra dentro do contexto. Eu acho que vai valer a pena mais adiante a gente ter uma aula, mesmo que pontuar um pedaço de aula sobre isso, que é dentro de um contexto, né, do grande período das teorias do desenvolvimento econômico. A gente tem uma disciplina específica no nosso curso de economia, mais adiante, onde a gente trabalha essas teorias do desenvolvimento econômico, TDE, que a gente visualiza esses fenômenos que estão sendo aqui analisados em economia brasileira a partir de um prisma teórico. Quais são as teorias desse período? E é interessante porque o texto do Serra, né, nessa proposta de pensar mudanças estruturais, uma teoria dos ciclos, ele carrega, né, dentro do seu argumento um arcabouço teórico, né, bastante interessante, que vale a pena a gente revisitar de peito aberto, sem pré-noções, pré-julgamentos e preconceitos a partir deste período. Eu estou chamando a atenção para isso porque, né,
quando a gente for entrar no segundo PND, na próxima aula, né, a gente vai ter, por exemplo, uma colocação da Tavares, da Maria da Conceição Tavares, de que esse projeto ele tinha uma dimensão megalomaníaca. Né? Ela cita isso no texto dela, O Grande Salto para o Caos, no livro O Grande Salto para o Caos. E quando a gente olha em retrospectiva e pensa fora, inclusive, do quadro latino-americano, porque no quadro latino-americano a gente vai ter como paralelo basicamente o México, nem a Argentina vai ser paralelo para o caso brasileiro, né? A gente consegue encontrar, né, processos semelhantes do ponto de vista de tempo histórico, do ponto de vista de impactos, apenas, na verdade, no bloco socialista. E quando eu estou pensando no bloco socialista, estou pensando mais abrangente até do que a mera União Soviética, mas assim, no Oriente, nos países socialistas, na China, na União Soviética e, né, em parte também, se nós fôssemos abrir um pouco mais esse campo, né, um pouco na Índia. Não é por acaso que esses atores, do ponto de vista geopolítico, reapareçam no início do século XXI, como BRICS, por exemplo. Eles compartilham de certas linhas de ciclos, de padrões, como nós vimos no nosso curso, ainda lá no começo do curso, padrões de desenvolvimento capitalista. Eu estou colocando isso, e aí eu vou chamar a atenção para esses pontos no decorrer da nossa conversa de hoje. Né, para a gente pegar primeiro essa questão das tendências. Então, a primeira coisa que o Serra vai trazer é o seguinte: quais são as tendências que a gente consegue observar olhando a nossa economia brasileira em retrospecto, desde o pós-guerra, e o texto do Serra é de 82, ou seja, até ali, né, a alvorada dos anos 80. O Brasil, a gente consegue identificar ali como um caso paradigmático de industrialização retardatária, né? Aquele exemplo da industrialização retardatária que teria sido vislumbrado na Inglaterra, perdão, na Alemanha e, em menor grau, na Itália, né, ou seja, os países de capitalismo tardio, que vão se unificar tardiamente, né, que vai ser interpretado, por exemplo, como a via prussiana, né, da questão da política, né, do reinado da Prússia, da Confederação Germânica ser reorganizada, reunificada, né, e constituída enquanto um território de um espaço territorial nacional unificado, né, chamado de Alemanha. A gente consegue encontrar também algo interessante no Brasil, que vai ser objeto de reflexão, que o Serra resgata. Ou seja, a gente tem que lembrar que o Brasil é um caso paradigmático. Né? A gente tem uma tendência de longo prazo, quando a gente olha esse período, de um crescimento médio do produto acima de 7% ao ano. Essa é a média de crescimento brasileiro nesse período histórico. Né? Essa média de crescimento é maior do que os países desenvolvidos, que os países centrais, que os países latino-americanos, e só é comparável aos países socialistas, com os planos quinquenais, por exemplo. Né? A ideia de planejamento, né? Política e planejamento econômico vem, né, como resultado, como uma das expressões de respostas ocidentais aos planos quinquenais e ao processo de planejamento de uma economia planificada, né, com viés socialista no século XX. A gente tem que ter isso em mente. Né? Porque significa justamente uma coisa que o Sérgio chama atenção, que às vezes a gente perde a noção, né, vivendo numa economia estagnada. Se eu olho para a economia brasileira nos últimos anos e comparo com sua experiência nessa segunda metade do século XX, a economia brasileira está sendo estagnada, pelo menos desde 2014, para dizermos o mínimo, porque esse ponto é ponto pacífico. Mas se eu fosse voltar, com exceção de um breve interregno, de um pequeno período do governo Lula, que vocês vão trabalhar mais adiante em Economia Brasileira 3, a gente vai ter, né, os anos 90, um período de semi-estagnação também, né, que extrapola o nosso conteúdo. O início dos anos 2000, a mesma coisa. Um breve interregno, né, de modesto crescimento, modesto se comparado com essa média histórica. Porque a cada 10 anos, a produção dobrava no país. Nosso PIB dobra a cada 10 anos. É isso que a gente está falando. E aí nós vamos ter
inclusive, durante esse período, uma redução muito marcante, diferente, por exemplo, também de outros países, como a Argentina, que está aqui do lado, da produtividade do centro dinâmico do capitalismo mundial, Estados Unidos e Europa, ou seja, o Atlântico Norte, com a produtividade brasileira. A gente vai ter uma redução dessa diferença. Agora, né, tem alguns aspectos interessantes. Quando eu olho, por exemplo, essa atividade, esse crescimento por ramo de atividade, a participação da agricultura, ela sai de 25% da produção, do produto, para 13,2%. Então, a gente vai ter uma redução da participação da agricultura, uma expansão da participação da indústria. Dentro da indústria, cumpre destacar a indústria de transformação, que vai se expandir, e, ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, o setor de serviços também cresce. Né? Tem uma certa literatura do início dos anos 2000, por exemplo, que vai falar dessa questão de países de renda média para renda alta, e o papel que o setor de serviços tem, com todo o debate sobre desindustrialização, que, assim, é um debate interessantíssimo, riquíssimo, porque quando eu olho em perspectiva, e isso está desde os teóricos da economia política clássica, como, por exemplo, o Marx, eu vou ter que o setor de serviços ele não tende a diminuir, muito pelo contrário, o desenvolvimento capitalista expande o setor de serviços. Então, isso não é um fenômeno imprevisto. Ele está, inclusive, incorporado do ponto de vista de avaliação teórica. E já nesse período a gente vê um crescimento do setor de serviços, por exemplo, de 49,1% para mais da metade, né, do volume de produção, né, de composição, né, do nosso produto. Né, ultrapassa os 50% já nos anos 70, né, e vai continuar crescendo. Então nós temos aqui, né, como principais fontes da nossa demanda, um deslocamento definitivo, ou seja, da dinâmica de exportações para o crescimento. E aí, né, esse período é riquíssimo, riquíssimo para nós reexaminarmos e revisitarmos esse período, porque eu tenho justamente entre 47 e 80, que é o corte que o Servas trabalha, esse PIB médio crescendo 7,1%. As exportações crescem, mas crescem com uma velocidade menor, 5,6%. Ou seja, né, o setor mais dinâmico não é o setor exportador, agora passa a ser, né, uma dinâmica interna, de internalização dos fatores, né, e dos motores da acumulação de capital e do crescimento. Isso é um papel importante, né, ou seja, né, nosso ciclo de crescimento, de expansão e de acumulação não é mais pautado pelo setor exportador. Né? Até porque nesse setor exportador vai ter uma diversificação muito grande de pauta, né, de produtos exportados. A gente tem uma redução do coeficiente de exportações em relação ao PIB, então eu reduzo de 14% para 7%, quase metade. E a participação dos importados no PIB também vai reduzir. Né? Eu tenho, como contrapartida, do maior fechamento da economia, porque eu tenho meus coeficientes, especialmente participação de importados menor. É um indicador questionável, porque isso não necessariamente me diz se a economia é aberta ou fechada. Eu tenho outros indicadores estruturais, como, por exemplo, características da minha conta capital financeira, né, um arcabouço normativo, né, de fluxo internacional de capitais e mercadorias, que me diz, porque fechamento também, a gente tem que também ter um olhar um pouco crítico para isso. Né? Ter uma economia completamente aberta para bens importados sem produção doméstica não é necessariamente um exemplo de best practices internacionais, para a gente usar esse linguajar de Banco Mundial. Né? Então a gente também tem que ter um olhar crítico para essas coisas. Né? O maior fechamento, porque fala a economia é mais fechada, que a participação dos importados diminui. Entendeu? Só que a gente tem uma ampliação fortíssima do financiamento externo e das empresas transnacionais, que o Serra vai enfatizar também. Né? Então, olhando em retrospectiva, a gente tem que levar e reconhecer que esse é um período de bem-sucedido, do ponto de vista de horizonte estratégico da acumulação de capital e posicionamento do Brasil no cenário internacional e na divisão internacional do trabalho. E isso não acontece por acaso. Não existe acaso dentro desse processo.
por mais que eu sente no meu quarto escuro e chore, né, demandando um liberalismo exacerbado que não existe em nenhum lugar do planeta. Não foi isso que aconteceu. Então a gente tem aqui, né, uma situação interessante, porque, né, nesse processo de crescimento e transformações estruturais, né, tudo bem. O que a gente consegue observar, e lembram-se daquelas interpretações em torno do contexto da crise dos anos 60, que desaguam no golpe militar. Então, tinha as leituras conjunturais, as leituras estruturais, as leituras econômicas e as leituras políticas. E aí, do ponto de vista, né, por exemplo, de algumas leituras, eu tinha ali algumas teses estagnacionistas. Nós estaríamos num processo de estagnação, a ditadura não seria capaz de dar uma resposta, principalmente com as políticas do PAEG, que é como se vislumbrava naquele momento, né, que a gente já viu, ou seja, políticas contracíclicas, ou melhor, políticas contracionistas, né, que, portanto, comprometeriam essa retomada, inclusive comprometiam a análise de conjuntura, ou seja, essa leitura econômica comprometia a análise política, numa expectativa de que a ditadura duraria poucos anos, que 68 revela ter sido um equívoco tremendo, né? Ou melhor, revela não, só simplesmente corrobora, porque existiam teses concorrentes apontando que aquela ditadura não ia durar tão pouco, que os militares não tinham dado um golpe para poder passar algumas semanas de veraneio, né, à frente do poder executivo brasileiro. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, o desempenho, né, de setores, né, por categorias de uso, ou seja, bens de consumo não duráveis, bens intermediários, bens de consumo duráveis e bens de capital, né, a gente vê um crescimento da participação, né, percentual dos bens de capital, que eles saem de 4,3% e alcançam já no final dos anos 50 13,5%, né, e em 75 15%, triplica. Né? Bens de consumo não duráveis, eles diminuem a participação. O Serra vai apontar, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes tem uma sobreestimação, por exemplo, né, dos bens intermediários, né, e bens de consumo duráveis também. Bens de consumo duráveis, a gente tinha uma participação de 2,5% no início dos anos 50. Né, e mais uma vez também alcança 13,5% nos anos 80 e ultrapassa o patamar de 10% já em meados dos anos 70. 75 já é 13,5%. Né? Então a gente tem, né, elementos de um estilo de crescimento e análise do Serra, ciclos, transformações estruturais. Ele vai se pautar para uma análise dessas categorias de uso, bens de consumo, bens intermediários, bens de capital, porque a gente tem justamente as teses da substituição de importação e as teorias do desenvolvimento capitalista deste período. Agora, como a Tavares já enfatizou, nós já conhecemos, o estilo de crescimento que vai marcar esse ciclo longo, 47, 80, que, né, o Serra vai dividir em 3 momentos, pelo menos, diferentes, nesses pontos de mudança. A gente já conhece um deles, né, que é esse interregno 62, 67, né, do crise, estagnação, golpe, né, e um outro momento que é o 68, 73, que a gente analisou, que é o milagre econômico. Então a gente tem, e aí um ciclo anterior, que vai até 61, mais ou menos ali de 49. Então essas datas também são importantes para a gente se localizar na nossa periodização histórica dos ciclos e das mudanças estruturais. Então a gente vai ter aqui um crescimento com desigualdade. No fundo é isso. Aquilo que a Tavares já nos apresentou, cuja participação decisiva dos militares para a articulação deste processo. A gente precisa de um governo autoritário para conseguir viabilizar isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma prática bem sucedida do ponto de vista das mágicas da acumulação de capital, isso se baseia num estilo de crescimento com desigualdade, com ampliação de desigualdades sociais, com a preservação de amplas margens populacionais e franjas populacionais em pobreza absoluta, em pobreza extrema. Né? Atenção, não é assim, uma coisa que em sala de aula eu sempre gosto de enfatizar, até quando a gente trabalha, por exemplo, planejamento, gestão pública e metas.
para eu alcançar e ser primeiro em alguma coisa, né, praticamente nada que a gente consegue chegar em primeiro lugar se alcança sem esforço e sem dedicação. Momento Patrick, né, trader, vendedor, arrasta para cima do Instagram. Mas acompanha comigo. Porque isso que é meio que óbvio, tem hora que a gente vai discutir desigualdade no Brasil e pobreza, a gente esquece. Como se fosse um acaso da realidade histórica, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Como se fosse, nossa, gente, a gente estava resolvendo a economia, e aí veio o dado de segurança alimentar, e acabamos de descobrir que metade da população vive em condições de insegurança alimentar. Que horror! Não sabia disso. Desculpa, gente. Ninguém chega a esse patamar, nenhuma política consegue chegar nesse nível com a diversidade de países que nós temos no planeta, sem dedicação e foco. Se nós chegamos lá é porque isso foi precificado até. Então está dentro do escopo. Então quando a Tavares, por exemplo, escreve e pesa a tinta mesmo, no texto dela, O Grande Salto para o Caos, a respeito, né, dos efeitos nefastos do ponto de vista da distribuição de renda e da desigualdade estrutural brasileira, aquilo ali não é simplesmente uma leitura esquerdopata. Aquilo ali é simplesmente denotar que, né, a gente tem uma política social regressiva nesse regime, desde o início do golpe até 74, fortemente regressiva. Do ponto de vista de políticas públicas sociais, os anos 70 vão mudar um pouco. Já tem o início de uma mudança, já tem movimentos também, recuperação de movimentos, já início de movimentos de reforma sanitária, movimentos por lutas sociais, dívida histórica brasileira, reparações e afins, né, que vão começar a mudar esse contexto, né, o início de movimentos de reorganização da classe trabalhadora, com greves e afins. A gente tem uma política social com contenção de despesas com gasto público. Então, eles vão fazer contenção de gasto público. Nossa, que coisa, né? Não tem política pública para promoção de segurança alimentar. Ué, mas você esperava como? Né? Dura restrição à liberdade sindical, a possibilidade de organização civil, né, de pessoas que vivem da venda da sua força de trabalho. Portanto, eu tenho baixíssimos reajustes salariais, com perda do poder de compra real dos trabalhadores, salário real caindo de maneira marcante. E caso eu faça greve, bem, né, DOI-CODE e DOPS são serventia da casa. Então, tá tranquilo, tá favorável. Então, a gente tem um estilo de crescimento dessa maneira, com enfraquecimento da estabilidade do emprego. Afinal de contas, a gente precisa de reformas trabalhistas para poder, né, diminuir essa estabilidade de emprego e garantir dinamismo econômico, que também o próprio Serra aqui vai indicar, isso não faz o menor sentido. Do ponto de vista estrutural, isso não explica. Né? Se eu fosse esperar isso sentado, eu já teria morrido de fome. Porque me contaram que com a reforma da Previdência a economia ia crescer, com a reforma trabalhista a economia ia crescer, isso antes da pandemia. Com 5 bilhões a gente resolvia o problema do coronavírus e várias outras coisas lá que a gente escuta, até tem um botzinho no Twitter, interessantíssimo, que é um bot com as frases do Paulo Guedes, assim, para poder pegar só esse caso mais recente. Então, quando a gente olha, por exemplo, os percentis da distribuição da população, né, os 20% mais pobres, né, as famílias, né, 20% das famílias mais pobres, que acessavam 3,9% da riqueza nacional, vão diminuir sua participação. Né? Os 50%, metade da população, a sua participação na renda vai diminuir de 17 para 12, para 14. Né? Enquanto que os 10% mais ricos, que respondiam por 39,6% da renda total, alcançam, nos anos 80, 50%. E aí, isso que eu quero chamar a atenção, isso é um projeto. Você não alcança esse resultado sem projeto, sem dedicação, sem acordar cedo todo dia e ter foco. Então, se a gente quiser usar essas analogias, né, empreendedoras, enquanto eu estou dormindo, alguém está pensando isso.
para como alcançar um resultado que consiga garantir a maximização da rentabilidade de um determinado grupo, em detrimento de outros. Os 5% mais ricos vão ampliar sua participação de 28% para 37%. O 1% mais rico vai ampliar sua participação de 12% para 17%. A participação dos 50% mais pobres diminui, dos 1% mais ricos, 5% mais ricos, 10% mais ricos crescem. Esse é o estilo de crescimento que a gente vai ter e de desenvolvimento, que vai desembocar nos anos 80, por exemplo, com uma série de movimentos reivindicatórios, falando, não, desculpa, não dá. Né? E que vai reaparecer em outros momentos da história brasileira pós anos 80, com essa mesma característica. Mas não cabe, né, política para poder lidar com pobreza extrema, absoluta? Então, nós temos aqui, né, e isso, né, ou seja, uma realidade aonde há um forte crescimento, com a visão, inclusive, que harmoniza e articula, né, desenvolvimento com industrialização, porque isso muda padrão de consumo, isso muda padrão de sociabilidade, isso muda, né, formas de vida, né, de uma indústria de consumo, uma sociabilidade de consumo de massa, de produção de massa, de acesso à mercantilização de serviços, de produtos, né, de aumento, inclusive, de indicadores de morbimortalidade, como, por exemplo, expectativa de vida, né, mortalidade infantil, também vão se transformar. E aí, isso aqui também se articula com as nossas discussões de políticas públicas sociais e indicadores socioeconômicos. Ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem uma profunda ampliação da desigualdade. E aí, isso vai trazer, por certo, desequilíbrios, e esse é o ponto que o Serra resgata. Ou seja, a gente tem desequilíbrios. Por exemplo, né, a gente tem um declínio muito rápido da participação da população economicamente ativa do setor agrícola em relação à população economicamente ativa total. Né? E aí é importante. O texto do Serra, inclusive, recupera algo que, né, foi objeto de nossas conversas no nosso último encontro. Eu tenho uma ampliação da fronteira agrícola durante esse período, que, portanto, não significa aumento de produtividade. Tampouco nós vamos ter uma modernização tecnológica no setor agrícola semelhante ao que a gente vai ver no setor industrial, né, com implicações negativas. Né? O rendimento real da massa dos trabalhadores rurais vai diminuir, que tem a ver com o texto do Chico de Oliveira, né, o Crítica à Razão Dualista. Parte das fontes de financiamento da industrialização, que vão marcar o padrão de acumulação de capital do Brasil desse período, vem justamente dessa transferência de valor e riqueza, né, dos trabalhadores rurais do setor agrícola para, né, o setor urbano, né, para poder financiar, liberar recursos para a acumulação urbana. Você não vai ter uma política agrícola de elevação da produtividade e modernização tecnológica tal qual se teve, numa mesma escala, ou pelo menos próximo ao que se teve no setor industrial. Vão ter iniciativas, mas elas não vão acompanhar. O que vai marcar isso vai ser a expansão e ampliação da fronteira agrícola. Né? Uma espécie de acumulação primitiva continuada, para fazer uma analogia com aquilo que a gente aprende em economia política. Aquilo não é simplesmente um conceito esotérico da cabeça do Marx. A gente tem evidências históricas que a gente poderia pegar desde a Inglaterra, tal qual faz o Marx, passando pelo caso brasileiro. No caso da indústria, né, justamente um ponto que o Serra também vai chamar a atenção, é que eu tenho uma superestimação do desenvolvimento de alguns setores. Né, porque a participação de máquinas, equipamentos e produtos agrícolas, ele vai crescer, vai ser superestimado, ele vai criar um desequilíbrio em relação ao setor de bens de capital. O setor de bens de capital, meu departamento 1, não consegue crescer na mesma velocidade, no mesmo ritmo, né, e garantir o alicerce para uma devida internalização dos fatores determinantes da acumulação de capital doméstica, endógena, como a gente viu, por exemplo, em disciplinas anteriores de formação econômica do Brasil, desse período, né, imediatamente anterior, né, de onde nós começamos, que pega, por exemplo, o segundo governo Vargas. Então eu tenho aqui um desequilíbrio financeiro no setor externo,
aquela posição credora que nós tínhamos ainda nos anos 40, ela, né, entra numa posição devedora, respondendo a cerca de 1/4 do PIB, né, como exposição externa. Né? A dificuldade crescente para se obter saldos comerciais positivos, algo que marcou, inclusive, aquele momento imediatamente anterior ao golpe, né, no contexto do plano trienal, mas que muda sensivelmente, especialmente ali a partir de 68, 67, 68. Né? As suas implicações, portanto, sobre o padrão de crescimento da economia brasileira, porque, né, como já estava colocado ali no contexto do PAEG, e que vai ser justamente o elemento manipulado pelo Delfim, que é como, né, ampliar o coeficiente de exportações e manter baixo o meu coeficiente de importações, ou seja, a participação das exportações e importações em relação ao PIB. Eu tenho o problema do petróleo, que está ali nesse contexto, que 73 revela isso, ou seja, 44% do consumo de energia no Brasil estava baseado no petróleo. Pois não, acho que alguém levantou a mão, ou já tirou a mão? Acho que alguém tinha levantado a mão, não sei se tirou. Eu vi aqui na tela, quiser. Então, e o problema da inflação crônica, que tem um aspecto interessante, que é um aspecto que a Maria da Conceição Tavares vai trabalhar. A gente vai trabalhar um texto que vai revisitar essa questão dos padrões a partir de outra reflexão teórica, pensando justamente essa questão da incapacidade do sistema financeiro. Né? Porque a gente consegue perceber, né, nesse período, que mesmo com a experiência da criação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, a tentativa de organização de um sistema financeiro mais robusto, de um mercado de capitais, né, a política adotada no milagre econômico, e o texto da Tavares nos aponta isso, né, não estimulou e não garantiu, né, de maneira, né, um pouco mais articulada e mais sustentada o desenvolvimento do mercado de capitais. Isso foi feito com financiamento e crédito. Né? Então, eu tenho um setor, mesmo nos momentos onde nós tivemos o resultado fiscal superavitário, a inflação se manteve. Portanto, a questão não se explica na relação demanda-preços, que em última instância, quando a gente fala numa leitura neoclássica, demanda-preço, a gente está falando de salários. É mercado de trabalho. Por isso que tudo se reduz à questão trabalhista. Né? Essa obsessão liberal de desregulamentação de mercados como resposta para qualquer tipo de problema. O que aqui a gente observa na evidência histórica brasileira, que simplesmente não explica. Isso é uma observação também que o Serra traz. E, claro, conhecido, a participação do Estado. Né? O Serra vai nos chamar a atenção, ele chama a atenção no texto, que é o seguinte, ou seja, o papel exercido pelo Estado, ele não é um papel simplesmente fruto de uma deliberação política, porque, não, os militares eles são interventores e decidiram apenas arbitrariamente adotar determinadas medidas. Claro que o espaço para agência de grupos, para atuação, é sempre importante, mas existem aspectos estruturais incontornáveis, a não ser que meu horizonte de política fosse que o Brasil, né, fosse uma grande Bolívia, aonde inclusive a própria unidade nacional territorial seria comprometida, porque, né, é difícil você conseguir convencer as pessoas, né, durante muito tempo a viverem em condições extremamente precárias sem o uso continuado de repressão, né, e extermínio e eliminação física de opositores. A ditadura sabe fazer isso, e o Estado brasileiro é especialista nessas práticas em escala internacional, não é por menos, foi um dos últimos países a abolir a escravidão de pessoas pretas. Os aspectos principais aqui que nós temos, a gente tem. A questão não é a política fiscal, a política monetária, o controle do mercado de trabalho, ou mesmo o provimento de bens públicos clássicos. Ou seja, isso daí é ponto pacífico. O Serra vai chamar a atenção o seguinte: os principais aspectos de participação do Estado, eles foram a definição, a articulação, a sustentação financeira de grandes blocos de investimento.
que vão determinar, em larga medida, as principais transformações estruturais que a economia brasileira vai passar no após-guerra. O Estado vai coordenar, vai articular e vai definir os processos de organização de uma infraestrutura com, inclusive, produção direta de insumos necessários para uma industrialização pesada. Desenvolvimento, nesse período, é visto como sinônimo de industrialização, superação do atraso de uma economia primária exportadora, cuja teoria do Ricardo das vantagens comparativas não é capaz de superar o subdesenvolvimento, o atraso, o retrocesso, a baixa alfabetização, a baixa monetização, né, e a exclusão de vastos contingentes populacionais de uma economia de mercado. O capitalismo não é tão bom assim como se preconiza? Então, se eu tenho no começo do século XX uma vasta contingente populacional que nem no capitalismo vive na prática, que é o que o Furtado nos ensina, por exemplo, então não tem nem monetização suficiente em diversos setores, diversas áreas da nossa economia, do ponto de vista regional. E aí eu tenho uma especificidade que o Serra nos lembra, que é o seguinte, são especificidades de países capitalistas de industrialização tardia. Isso não é uma especificidade brasileira apenas, né? Então, o que o Serra vai trazer é o seguinte, para além dessa questão, a política fiscal, a política monetária, a política salarial, o provimento de bens públicos elementares, a gente tem circunstâncias econômicas, né, que vão impor ao Estado a necessidade desse Estado assumir um novo papel. Nós temos constrangimentos objetivos dentro, né, desse elemento. A industrialização, pensada do ponto de vista de padrões de desenvolvimento capitalista num sistema mundo, né, ela já se dá com bases técnicas e financeiras relativamente complexas, então não dá para eu poder pensar que uma industrialização espontânea, né, não é capaz de superar o gap, o catching up, como, por exemplo, em teorias do desenvolvimento isso vai ser colocado, né? A gente precisa reconhecer que a economia primária exportadora brasileira não criou os mecanismos de centralização financeira que fossem capazes de, a partir dos mecanismos do livre mercado, né, sustentar uma acumulação industrial. Ou seja, tem uma economia primária exportadora cuja lógica dela é colonial. A gente precisa reconhecer isso. Não dá para eu poder ficar brincando de pensar capitalismo, né, fora dessas condições objetivas. É uma economia com lógica colonial. É um setor primário exportador conectado com o resto do mundo, com o resto da população e o vasto contingente populacional desconectado de tudo. Isso é um aspecto importante, né, que vai precisar de uma resposta do Estado, né? E claro, né, se eu tenho, né, um estágio de desenvolvimento do capitalismo mundial com a industrialização já marcada de maneira complexa, eu tenho uma interdependência muito grande entre os projetos industriais. Eu preciso articular capacidade ociosa, balanço de pagamentos, porque eu tenho problemas de exportação e importação, né? Como é que eu vou viabilizar o fornecimento de matérias-primas e infraestrutura para um setor que precisa previamente desses itens? Caso contrário, ele não vai se desenvolver. E o mercado não vai assumir isso, né? E, importante nesse enquadramento de transformações na divisão internacional do trabalho, né, a gente vai ter uma acelerada internacionalização do capital no pós-guerra, com os planos de reconstrução europeia e japonesa, que nós já conhecemos, conduzidos pelos Estados Unidos, mas também um processo de internacionalização que passa a se espraiar também desses países centrais já reorganizados e razoavelmente recuperados da guerra, para a periferia, para os países subdesenvolvidos, para o chamado terceiro mundo, né, em esforços de industrialização a convite, afins. E aí o Serra vai nos lembrar que é o seguinte, como nós já conhecemos, né, o tripé da industrialização brasileira, ele está, né, baseado nas empresas estatais, no capital privado, né, ali então eu coloquei primo, me desculpem, e o capital estrangeiro, né, sendo o capital privado o sócio menor dessa empreitada,
né, a participação, os aspectos determinantes são capital estrangeiro e capital estatal, empresas estatais, né? O salto industrial que a gente consegue visualizar em retrospectiva, né, nesses ciclos e as mudanças estruturais que a economia brasileira passa, né, eles estão intimamente relacionados a uma maior penetração das empresas transnacionais dentro do setor industrial. Aquilo que a gente visualiza em retrospectiva como uma maior transnacionalização da economia brasileira, que vai ser também marcada por uma maior oligopolização dessa economia, né? Quais são as principais características dessa transnacionalização? Uma concentração, né, predominantemente das empresas transnacionais na indústria de transformação. Mais de 30% do capital do setor é transnacional. As empresas transnacionais vão se concentrar, portanto, na indústria de transformação e nos subsetores mais dinâmicos da economia. Bens de consumo duráveis, bens de capital, né? E, no caso dos manufaturáveis, dos exportáveis, o predomínio também vai ser, né, das empresas transnacionais localizadas dentro da indústria brasileira. Só um segundo, pessoal. Então, aquilo que a gente aprende sobre essa composição, empresas estatais, capital privado nacional como sócio menor, capital estrangeiro, a maior oligopolização, né, são características, né, que se dão justamente por essa penetração profunda das empresas transnacionais organizando, né, o nosso setor industrial, né? Então, eu vou ter, né, um processo que é a expansão de empresas transnacionais com a acomodação dos interesses nacionais. A gente tem, né, dificuldades no valor de pagamentos, então a política econômica é super permissiva com as empresas transnacionais, porque eu preciso das divisas, né, que essas empresas conseguem trazer do exterior. O capital privado vai ser o sócio menor, essa empreitada. Então, a complementariedade das atividades das empresas transnacionais, onde o capital privado ele vai montar esse complexo, como a gente tem como exemplo paradigmático a indústria automobilística, né? A associação justamente de empresas transnacionais com empresas nacionais, sejam elas privadas ou estatais, fazendo joint ventures bem-sucedidas, em larga medida, né, que vão marcar esse período. Olhando para os ciclos, a gente não tem surpresas, né? A gente consegue visualizar um primeiro ciclo, que é o auge e declínio do crescimento industrial de 47 a 62. Então eu pego ali, né, segundo Vargas e Kubitschek, uma semi-estagnação de bases, e as bases para uma recuperação posterior, que se dá com o governo Jânio Quadros, a crise institucional, que desenvolve, ou melhor, uma crise econômica que vira uma crise política, essa crise política desenvolve para uma crise de regime, desemboca numa ruptura de regime político, de forma de governo, né, de forma de Estado, inclusive, e nos conduz até a situação lá do Plano de Ação Econômica de Governo até 67. E o milagre que é nessa virada de 67 para 68, como nós vimos no texto da Tavares. O que é importante nós termos, né, em mente, ainda que seja relativamente tranquila, essa compreensão dos ciclos. Os pontos de ruptura eles são mais ou menos claros. A gente tem a primeira ruptura ali com a crise, né, 61, 62 por uma mais marcada, que se desenvolve numa ruptura, plano de ação econômica do governo, e aí uma nova ruptura que me dá o espaço para esse milagre, né? Então, né, pegando esse primeiro ciclo, né, de auge e declínio, aumentando do crescimento industrial, a gente vai ter, né, esse período como etapa
de industrialização mais avançada. As bases da indústria nacional brasileira até hoje foram estabelecidas nesse período, no imediato pós-Segunda Guerra, até os anos 60. Né? E as condições são interessantes, porque a gente tinha, né, uma base relativamente ampla de mercado doméstico, potencial, incorporável a uma dinâmica dada a monetização, incorporação, a urbanização, essas transformações. Políticas fortemente protecionistas, né, do mercado doméstico e de apoio à substituição de importações, que, portanto, criava reserva de mercado mesmo para a entrada do capital estrangeiro, né, porque ele passa a ter essa reserva de mercado depois, uma vez que ele entra, né, e ele cria justamente a barreira à entrada de concorrentes. Né. Investimentos estatais em infraestrutura e energia, transporte e produção de insumos, né, que vai garantir, portanto, as condições em setores de menor retorno, de menor rentabilidade e de maior risco. Né, as empresas estatais vão assumir isso, né, inclusive o ônus, né, financeiro de garantir essa sustentação. Então a gente tem que pensar isso em termos mais complexos do que meramente a empresa estatal ela é rentável ou não é rentável, mas o papel que ela tem na cadeia, né, nos efeitos de encadeamento industrial e na acumulação de capital que isso desempenha, né, para não sermos ingênuos e no limite idiotas na nossa interpretação. Né. A gente tem uma entrada massiva de capital estrangeiro, né, que marca, num primeiro momento, a política do programa, do plano de metas do JK, e depois isso reaparece também de maneira intensa no período do Milagre, com os estímulos à captação de empréstimos estrangeiros, e essa gestão com fortes incentivos, subsídios fiscais, creditícios e cambiais para o investimento privado na indústria. Né? A gente tem momentos importantes. Opa, temos mão levantada? Pois não? Oi, Pro. A minha dúvida era um Oi. pouquinho antes, mas eu fiquei pensando agora e ela apareceu. Eu posso perguntar ou você prefere que eu pergunte no finalmente? Claro. Não, não, pergunta agora. Pode me interromper quando quiser. Eu não entendi essa parte de a economia primária não engendrou um mecanismo de centralização financeira privada para sustentar a acumulação industrial. Então, o que a gente tem, por exemplo? Quando a gente pega lá o texto, vocês leram o Sérgio Silva em FEB? Que eu me lembre, não. O Sérgio Silva, ele tem um livro que é Sérgio Silva, Acumulação, Economia Cafeira. Acho que é Sérgio Silva. Deixa eu pegar aqui o título. Porque eu vou citar isso aqui, porque o Sérgio Silva, a tese dele é brilhante, ele consolida isso. Expansão cafeira e origens da indústria no Brasil. Eu tenho até o artigo, o livro em formato PDF. Eu vou até compartilhar com vocês, porque esse livro ele é um clássico de economia brasileira. Né? Ele estaria dentro do bloco de FEB, né, na verdade. Então, eu queria colar sem o link. Vou pôr assim mesmo. Tá vindo com o link, mas não se ofendam, não. Expansão cafeira e origens da indústria no Brasil. Naquele filme lá, por exemplo, Um Sonho Intenso, sobre a industrialização e a economia brasileira no século XX, o Sonho Intenso ele começa justamente narrando, né, as características que a economia brasileira tinha no início do século, especialmente nessa virada dos anos 10, anos 20, ainda para anos 30, quando vem a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter esse primeiro processo de industrialização espontânea, na visão do Celso Furtado, por exemplo, que tinha condições de fazer esse movimento. Né? Então, os recursos da economia cafeeira, por exemplo, eles puderam ser direcionados para a industrialização. E aí tem essa característica de São Paulo, por exemplo, o filme lá, acho que é o Terra Nostra, que tem lá o cara que é o italiano, que era fazendeiro, e aí ele muda e vai para a cidade, bota uma fábrica de macarrão. É mais ou menos esse o mote e o espírito da coisa. Qual é a questão? A questão é o seguinte: a característica da economia cafeeira brasileira, você tinha, assim, né, as empresas de café, os fazendeiros, que o excesso da sua acumulação pôde ser capturado e direcionado para uma industrialização inicial, né,
concentrada a partir de São Paulo, da região sudeste, só que eu tenho um problema subjacente que é o seguinte, né? Eu tinha a empresa, a fazenda, e isso é uma coisa que o Sérgio Silva trabalha, e eu tinha um intermediário financeiro e comercial no porto. Esse intermediário com o porto, ele fazia o adiantamento comercial para a produção da fazenda de café e, né, fazia justamente a articulação com o mercado externo, internacional. Esse bicho aqui, ele é conhecido, inclusive historicamente, como a burguesia comercial compradora, que vem do português, inclusive no inglês a gente precisa usar bourgeoisie, comprador bourgeoisie. Em inglês, que vem por quê? Vem do português, compradora, né? Que tem a ver com uma burguesia que existia na China. Que a ideia é que eu tenho enclaves portuários que fazem a conexão entre a produção primário exportadora agrícola, ou seja, eu tenho um empreendimento econômico que ele é voltado diretamente para fora. Ele não tem conexão e não tem encadeamento interno. E esse agente, esse capital comercial, é o articulador do processo de acumulação. O que eu tenho? Qual o problema que isso traz? Né? Eu tenho uma estrutura econômica, portanto, baseada na fazenda primária e voltada para exportação. Ponto. Recebe renda, né, do exterior e consome esses dólares, porque no fundo você vem em divisa forte, né? Isso me dá um poder de compra muito forte. Qual é o estímulo para a centralização financeira, intermediação financeira? Então, o que eu tenho aqui, né? Voltando justamente nesse ponto não lembro onde é que estava, assim. Aqui, a economia primária exportadora, eu não tenho mecanismo centralizado. Para quê? Mercado de capitais, para quê? Tipo, banco, eu tenho o grande fazendeiro, a grande empresa produtora de café, que tem a relação com o seu intermediário comercial, que fazia o papel de adiantamento financeiro, adiantamento de crédito. O intermediário ficava com recebíveis futuros da produção de café. Então, eu era fazendeiro do interior, por exemplo, do Oeste Paulista, né, que vendia minha produção lá para algum intermediário daqui de São Paulo ou lá de Santos, né, que vão desaguar em alguns bancos que a gente conhece aqui, por exemplo, em São Paulo, né, bancos de private equity, basicamente, banco de rico, né, não é banco de povão, né, não é bem Bradesco, então, assim, é outro nicho, né, que a gente tem em São Paulo vários, né, com esse espírito, que vão justamente fazer esse papel. Então, como é que eu vou fazer acumulação industrial? Numa economia já complexificada, onde a produção manufatureira já é muito mais complexa do que era, por exemplo, se eu olhasse lá para a segunda Revolução Industrial, ainda no século XIX, na Inglaterra, e olhasse aquela experiência, aquilo não é mais reproduzível. Nós já estamos transicionando para uma produção de massa, né? Aquela ideia de de aplicação de conhecimentos técnicos científicos na indústria, né, do taylorismo e do fordismo, já estão desenvolvidos nos Estados Unidos e estão entrando na Europa. Então, eu não tenho, né, a partir da economia primária exportadora, né, nenhum mecanismo de mercado, e acho que isso é importante, né, por isso que foi muito boa a sua pergunta, porque não existe nenhum mecanismo de mercado automático capaz de promover centralização financeira desses recursos de maneira da industrialização. Não adianta apostar. Tanto que, por exemplo, o Gudin, né, liberal, né, nessas disputas a respeito desse período, ele falava que a economia brasileira é uma economia primária exportadora mesmo, porque o que vale é as vantagens comparativas do Ricardo. Por quê? Porque eu não consigo vislumbrar outra possibilidade. Não existe mecanismo de mercado capaz de produzir isso de maneira automática, sem intervenção estatal. Não é possível superar. Ou seja, colocando de maneira direta na leitura cepalina, não é possível superar o subdesenvolvimento e as condições primárias portadoras de uma economia sem intervenção do Estado. No fundo é isso. No fundo é isso do ponto de vista histórico e do ponto de vista estrutural, de como que funciona uma economia, né, de base de produção primária, agrícola, voltada para exportação, que aí volta para o texto da Silva, né?
Essa turma toda, o Sérgio Silva, até dele, inclusive, defendido na Unicamp, publicada, justamente nesse contexto, né, pensando esse processo de industrialização brasileira, que se tornou meio que canônico, como interpretação da realidade brasileira no século XX. Então, sua pergunta foi excelente, porque é justamente essa toada, essa é mais ou menos o espírito, o ethos, que permeia a reflexão do Celso Furtado, do Caio Prado Júnior, do Sérgio Silva, e aqui no nosso caso, né, da Maria da Conceição Tavares, e aqui no nosso caso, do Chico de Oliveira, e aqui no nosso caso também do José Serra, que está interpretando isso daqui falando, gente, né, eu não tenho nem desenvolvimento de forças produtivas, a economia acabou de deixar, eu tenho contingente populacional de gente que era escrava, até outros dias atrás. E aí, me desculpa, a gente tem que levar a sério, né? Se eu fui escravizado minha vida inteira, né, e né, minhas condições de escravidão me obrigavam a trabalhar em condições desumanas, que é para ser redundante, que é ridículo eu falar isso até. No dia que eu sou liberto, eu vou trabalhar para quê? Eu vou fugir do trabalho, igual o diabo foge da cruz. Isso não é uma questão moral, não é uma mera questão, né, de um espírito de preguiçoso. É uma questão objetiva, uma questão material. Minha vida foi sofrimento e abuso, e exploração, vinculado ao trabalho. De repente eu sou livre. Qual é o meu horizonte de possibilidade? Não trabalhar. Não estar vinculado a essa experiência de abuso, de violência, entendeu? E de morte. Então, o contexto que a gente tem aqui, né, que a gente vai ter nessas circunstâncias para o Estado assumir um novo papel, é que justamente não é possível, né, encontrar respostas dentro da chave apenas de, não, a gente faz aqui uma política fiscal contracionista, o Estado não vai intervir, né, mais Brasil, menos Brasília, menos intervenção, quanto mais a iniciativa privada puder atuar melhor, o Estado é ineficiente, a gente vai fazer uma política monetária com linhas de crédito específicas para empreendedores e inovadores, o mercado de trabalho vamos desregulamentar, e bens públicos, bem, tem as concessões, então a gente vai fazer a concessão dos aeroportos, e a gente vai fazer a concessão das rodovias, a gente vai fazer a concessão da água, da luz, do esgoto, da telefonia, e o Estado não deve, tá, beleza, tudo bem, tá bom. Industrialização, desenvolvimento, acumulação de capital não é isso. Não tem nada a ver, no final das contas. Por quê? Porque para pensar a superação do atraso, do subdesenvolvimento, para mudança qualitativa de condições de vida numa geração, porque no longo prazo estaremos todos mortos, né? Para pensar isso numa geração, é necessário decisão e atuação, né? As forças de mercado não são capazes de superar isso, a não ser que alguém prove para mim que todos os países, né, exceto a Europa Ocidental e Estados Unidos, são socialistas, comunistas ou afins, que é inclusive uma tese de ultraliberal que se existe, inclusive, um dia que eu descobri que tem gente que acha que no Brasil não tem capitalismo, né? Eu já estou conectando com outro aspecto. Por quê? Essa característica que a gente identifica aqui, de acumulação tardia, ela é comum aos países que foram capazes de mudar a sua posição na divisão internacional do trabalho, deixar de ser uma economia primária exportadora, né, com boa parte da população rural, analfabeta, sem condições, sem acesso a condições mínimas de sociabilidade moderna, né? Tanto que essa vai ter que ser, inclusive, uma tentativa de resposta do socialismo real, né, das experiências de transição ao socialismo que a gente vai encontrar e na União Soviética. Eu preciso responder, eu preciso garantir condições de alimentação da população, alfabetizar, as pessoas morrerem, mortalidade infantil ser diminuída, mortalidade materna ser diminuída. Existe tecnologia para isso, entendeu? As pessoas não morrerem por doenças que têm vacina, né? Porque já existe tecnologia para isso. Então, a modernização passa por aí. E isso não vai se dar automaticamente. Acho que esse é um ponto interessante e importante do texto do Serra, né? Por quê? Né? Nessa estratégia, eu acho que eu já estou emendando aqui, mas eu acho que eu respondi, né? Não sei se foi suficiente, eu acho que até
Me empolguei e extrapolei, mas, por favor. Respondeu sim, Pro, deu Só pra entender bem. Obrigada. ler. É que eu já me empolgo, eu vou emendando aqui e acabei que não deixei nem você falar de novo, desculpa. Não tem Esse problema. formato também, bolinhas, é ruim. Esse formato de bolinhas aqui é ruim demais, a gente olhando no olho assim na sala de aula, seria diferente, me desculpa. Então a gente tem, por exemplo, voltando lá para os anos 50, né, ainda ali na estratégia do segundo governo Vargas, a gente tem, né, Companhia Vale do Rio Doce, para a produção de minério de ferro, essa garantia, oferta, né, de produtos, insumos básicos, elementares para o processo de industrialização e infraestrutura. Companhia Nacional de Álcalis, né, que vai fazer soda cáustica, barrilha, e são aspectos importantes na indústria, né, nitroquímica, por exemplo. Companhia Siderúrgica Nacional para Aço, CSN, né, na região de Volta Redonda. A Acesita para aços especiais, né, e composição de ligas metálicas mais sofisticadas, também para garantir condições para a produção de bens de capital, né? E iniciativas governamentais que a gente conhece. A gente precisa sempre lembrar, porque isso daqui, por exemplo, na ANPEC, sempre em nossas avaliações, vai aparecer, né? Ainda que não seja objeto de nossa reflexão aqui, porque a gente pega, né, basicamente, né, a interpretação ali em torno do PAEG em diante, a instrução 70 da SUMOC, ela foi fundamental, né, de leilão de divisas, de organização, né, de múltiplas taxas de câmbio. A criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para garantir condições de financiamento público de juro de longo prazo para alguns setores, induzir, portanto, e articular esses blocos de investimento. A criação da Petrobras em 53. Né? A instrução 113 da SUMOC, que deu um fôlego ali em 55, de permitir que as empresas transnacionais pudessem importar sem cobertura cambial, então não precisava comprar o câmbio direto, isso desonerou, ele simplesmente pega e faz uma acerto contábil com a matriz, né? E mostrando a legitimidade dos esforços industrializantes da economia brasileira. Nesse período aqui, nenhuma dessas instruções, dessas iniciativas, elas tinham forte legitimidade. Imagine se eu falar para vocês, por exemplo, hoje, que olha, gente, se a gente quiser pensar uma estratégia real, concreta, prática, pragmática, não estou aqui pensando em termos idílicos e cor-de-rosa de um futuro que minha geração não vai ver, em termos pragmáticos, uma estratégia de industrialização, de crescimento, de incorporação dentro de um horizonte capitalista. A gente precisa pensar taxas de câmbio diferenciadas. Se eu falar isso daqui, se alguém fizer um corte dessa gravação aqui e colocar na internet, é capaz de ter até abaixo-assinado proibindo que dê aula de economia. Os conhecimentos que o professor teria em pleno século XXI, 2021, falar uma coisa dessa. Tamanha deslegitimidade existe hoje em nossa racionalidade neoliberal dominante. Agora, existem teóricos, por exemplo, que vão pensar economia indiana, pega no contexto da pandemia de Covid. A Índia tem um complexo fármaco, né, de indústria farmacêutica gigantesco. Por que o Brasil não tem? Aos acasos da história, gente, não existe isso, por favor. Né? Posso vender curso, vou vender um curso, né? Vou vender day trade, beleza, mas assim, não vamos mentir para nós mesmos. Essas coisas não acontecem por acaso. Né? Aí o pessoal que estuda experiência indiana, chinesa, tem a China ela é capitalista ou ela é socialista? Porque para aquilo que é ruim, ela é socialista, para aquilo que é bom, ela é capitalista. Aí fica difícil também. É um debate difícil, é um debate acalorado. Mas umas coisas que a gente vai identificar que é onde é que está escrito, em qual lei fundamental da Bíblia está escrito que é um crime contra Deus ter uma taxa de câmbio múltipla para estimular setores,
né, e coordenar, uma vez que a gente não produz dólares. A gente não produz dólares, a gente precisa dessas divisas. Se eu tenho uma estratégia de industrialização e desenvolvimento, eu preciso pensar a gestão dessas divisas. Ou, para trás, impor o mínimo de controle na conta capital financeira. Portanto, expor menos a economia brasileira a ataques especulativos internacionais, de movimentos de arbitragem e especulação, com aspectos culturais não vinculados às condições reais da economia brasileira, do ponto de vista de rentabilidade e retorno do capital. Eu vou pagar o capital, eu vou pagar o retorno do capital. Ninguém está falando aqui de socialismo, de comunismo, nada disso. Estou falando de rentabilidade do capital mesmo, privado esse. A gente vai pagar. Agora, não dá para poder ficar à mercê, né, de especulação e processos de arbitragem internacional, né, se eu tenho como horizonte de chegada uma estratégia de superação do subdesenvolvimento, do atraso, de melhoria da condição de vida da população. Nesse período que a gente está analisando aqui, uma fase fundamental que o Serra nos resgata, que a gente já conhece, né, esses esforços industriais, eles têm legitimidade, diferente de hoje. Então, isso também acho que é um ponto interessante da gente revisitar esse texto. E aí a gente pode até fazer um exercício, olha, as principais características desse ciclo expansivo. Qual ciclo? Esse primeiro ciclo, 32. Maior dinamismo dos bens duráveis finais, lembra aquelas categorias de uso? Bens de consumo duráveis, bens de consumo não duráveis, bens intermediários, bens de capitais. Então, na liderança, bens de capital, bens duráveis. Crescimento dos bens de capital. Os bens intermediários, aqui eu vou ter gargalo. Aqui já começam a aparecer os problemas da mudança estrutural, porque os bens intermediários vão crescer na mesma velocidade dos bens que o capital precisava, que os bens de consumo final, duráveis finais também precisavam. Eu tenho uma agricultura, como nós já vimos, ou seja, como é que ela se deu? Sem crescimento de produtividade, sem uma modernização tecnológica tão forte, apenas com ampliação da fronteira agrícola. Então, minha agricultura ela vai seguir com crescimento na taxa histórica, um pouco acima do que foi a média ali do período da guerra e tal, mas sem modificação no padrão de exploração da terra. Expansão de fronteira agrícola, derruba a floresta, derruba biomas nativos, pasto, derruba bioma nativo, monocultura. Esse é o horizonte. Né? Os fortes desequilíbrios no balanço de pagamentos, porque a gente passa a ter, a partir dos anos 60, um novo ciclo de deterioração dos termos de troca, que tem a ver com transformações tecnológicas dos países centrais. Giovana, pois não? Giovana Félix. Professora, eu tenho uma dúvida que eu meio que sempre tive, surgiu quando eu estava fazendo o trabalho e você comentou agora, que é em relação à questão da indústria de bens de capital. Tipo, eu sempre tive essa dúvida se o crescimento dela foi maior durante o período do plano de metas ou durante o período do milagre? Então, na verdade, a gente vai ver que o crescimento maior dela vai se dar no segundo PND. Em nenhum dos dois. Vai se dar ainda. Vai ser no segundo PND. Aí é ali que vai ser o quente. Porque o problema está aqui, ó. Porque é justamente essa questão que foi boa a sua pergunta, foi excelente. Por quê? Qual é o problema? Eu tenho, né, então, um dinamismo grande nos bens duráveis, finais, né, então são bens de consumo duráveis. Meus bens intermediários estão crescendo, mas numa velocidade menor. Eu começo a ter gargalo de oferta. Sabe aqueles gargalos, quando fala o processo de industrialização restringida, tinha gargalos por inflação de custos, aquele problema da inflação de oferta, que a leitura da inflação estrutural trazia, está aqui. Né? Porque os bens intermediários, tipo, o bem de bens duráveis dobrou o volume de produção. E os bens intermediários cresceram 45%. Cresceu bem, 45%. Mas não foi na mesma velocidade, não foi no mesmo ritmo, não deu conta. Né? Bens de capital cresceram também. Só que a gente tem um problema. A internalização, porque a produção de bens de capital cresce, mas a importação de bens de capital também cresce. E aí a coisa vai mudar de figura, porque esse problema ele vai ficar claro no esgotamento, por exemplo, ali 73, a crise do milagre, e vai desembocar na estratégia do segundo PND. O segundo PND ele vai ter um diagnóstico justamente procurando enfrentar isso. E aí já dando spoiler dos nossos próximos capítulos.
A resposta que a gente vai encontrar segundo o PND vai ser a conclusão da industrialização brasileira. Vai se completar o parque industrial brasileiro. O segundo PND vai cumprir esse papel, né, do ponto de vista de análise retrospectiva histórica. Então, eu diria que nesse caso aqui de bens de capital, foi o último grande esforço de internalização do Departamento 1, desse Departamento Produtor de Bens de Capital, de maneira a tornar o crescimento e a acumulação de capital brasileira endógena propriamente dita. A gente tem, sim, um esforço inicial no plano de metas, só que ele ainda vai estar focado em bens de consumo, né, duráveis. No milagre, a gente tem um crescimento da produção de bens de capital, a gente tem a estratégia do Vargas, né, que aí essa sim, estrutura, mas é muito mais infraestrutura e oferta de insumos. O segundo PND, aí assim, a gente vai ver a quantidade de coisas que vai acontecer, né, porque a gente está vendo aqui que a gente não tem uma grande construção de empresas estatais no milagre econômico. A gente vê o texto da Tavares, é muito mais uma questão de gestão de condições, em parte prévias do ajuste feito no PAEG, em parte creditícias, em parte internacional, um cenário mais favorável, né, e uma política fortemente voltada para a indução do crescimento, do capitalismo selvagem definido pelo Delfim. O segundo PND, ele tenta enquadrar tudo isso. Ele falou, opa, calma, agora é a ideia do Brasil potência, governo Geisel, né, que aí é a dupla Geisel-Goberi. Essa dupla aqui, né, dois generais, que vão articular, fazer a dobradinha da distensão e abertura política com esse último esforço, né, de tornar o Brasil uma potência, né, e reposicioná-lo na divisão internacional do trabalho e geopoliticamente, né, de uma outra forma, inclusive mais abrangente, né, que marca, inclusive, boa parte da experiência da reflexão, quando você pega textos de estudos militares, estudos de sociologia, né, caserna, por exemplo, a gente encontra muito isso, não apenas nos textos do Hélio Gaspari sobre a ditadura, né, coletânea de textos dele sobre a ditadura escancarada, a ditadura vencida, a ditadura derrotada, a ditadura aberta, mas que é um PND que a gente vai ver, né, esse papel importante, né, que a gente encontra. Angra dos Reis, né, é um exemplo marcante de trazer, né, a produção de nuclear, com inclusive uma estratégia que no limite, aí vai ter problemas com os geopolíticos, porque a ideia era justamente também desenvolver uma bomba, e aí do ponto de vista geopolítico isso é importante, isso é fundamental. Não existe grande potência internacional sem bomba. Mas aí é outra polêmica que não vem ao caso de falar aqui de economia, que não é minha especialidade, apesar de fazer parte de discussões sobre desenvolvimento, porque isso aparece em textos, né? E aí, né, a gente passa a ter um declínio, como a gente já conhece do nosso estudo anterior, que é esse esgotamento ali nos anos, finalzinho dos anos 50, início dos anos 60, onde já começa meio que receber a fatura do plano de metas, né? A gente tem uma deterioração do sistema de troca, né, o serviço do capital estrangeiro, né, no balanço de pagamentos, serviços e rendas começa a crescer, né, você vai ter, inclusive, a política, né, aquela estratégia, aquela tentativa ainda no governo João Goulart, a questão de criar um certo controle, né, do movimento de capitais, né, maturação dos empréstimos que tinham sido feitos anteriormente. Então, a gente tem um processo que, mais uma vez, recuperando o que a outra Giovana colocou, observem que o Serra nos chama a atenção, mais uma vez, esse salto industrial foi realizado à margem de um sistema de intermediação financeira. Isso não foi mediado por um mercado de capitais ou por um setor bancário estruturado. Mesmo o financiamento estatal. Isso foi organizado com política creditícia, linhas de crédito abertas pelo próprio Estado para setores específicos. Captação de recursos privados com garantia
estatal, né, para o endividamento externo e afins, né? Então, aquela questão da intermediação financeira, ela não se dá nesse período, mais uma vez. Então, quando a gente olha esse período de desaceleração, até deixei aqui apenas para ilustração de vocês, assim, a questão desse movimento de formação bruta de capital fixo, né? A gente já conhece a política de estabilização, esse declínio em 62. Aí tem uma coisa que o Serra também chama atenção, ou seja, foi antes ainda do plano trienal, né? E uma parte de natureza cíclica, ou seja, um ciclo de crescimento que se esgotou, né? Cuja indução ela vai procurar ser feita de outra maneira. Beleza? Giovana, a mãozinha ainda ficou, eu não sei se eu Sim, respondi ou eu fiz mesmo doentio anterior. É que assim, no caso, essa matéria de. Eu já tinha feito essa matéria, e aí eu acabei desistindo dela. Eu comecei, foi bem no comecinho da pandemia, aí eu vi que ia ficar muita coisa, eu desisti. E aí eu comecei a pegar a parte, eu fiz com a. Ah, esqueci o nome dela. A Mariana. E ela falou um pouco dessa parte de plano de metas, e eu não lembrava, tipo, qual era, assim. Aí eu tentei procurar se eu tinha alguma coisa aqui em relação a isso, e não achei. Aí eu fiquei com essa dúvida, procurei na internet, não achei, mas você respondeu bem. Sim. Acho que era mesmo na parte do plano de metas. Legal. Obrigada, professor. Legal. Sem problemas. E aí, né, quando a gente pensa esse processo de desaceleração, eu não vou nem tomar o tempo de vocês, porque até no próprio texto do Serra, ele é breve, que é um segundo momento cíclico, que é essa semi-estagnação entre 62 e 67. Crise e bases da recuperação com o PAEG. A gente já trabalhou o PAEG, então a gente tem os exercícios ali para a gente trabalhar mais adiante. Eu não vou nem tomar o tempo de vocês apresentando, comentando esse período de semi-estagnação. E aí, no ciclo de crescimento 2, até para a gente fazer esse paralelo, um pouco do ciclo 1 com o ciclo 2, né, como o Serra traz, justamente porque acho que sintoniza bastante o texto do Serra justamente com essa dúvida mesmo. O Serra ele faz justamente um certo paralelo. Ele falou, ó, quando a gente olha para o milagre, vamos chamar o milagre de ciclo de crescimento 2, 67, 73. Eu tenho ali uma liderança, né, o setor mais dinâmico é a indústria manufatureira, do mesmo modo que foi no ciclo expansivo 1, leia-se, esse período de 56 a 61, plano de metas. Os setores mais dinâmicos foram bens de consumo duráveis e bens de capital, com o maior protagonismo do bens de consumo duráveis, né? A gente tem uma acentuada, no caso do milagre, abertura econômica para o exterior, diferente do ciclo 1, né? O plano de metas ele é financiado com empréstimos, com financiamento externo, via mediação estatal e afins, e o milagre já é com endividamento daqueles eurodólares, e posteriormente a gente vai ver os petrodólares entrando, no segundo PND, né, uma maior integração, uma maior abertura, uma maior penetração de empresas transnacionais. A gente percebe isso, por exemplo, com o aumento do coeficiente de importações. Ele cresce diferente do ciclo 1, onde a gente teve uma redução do coeficiente de importações, pelo menos um controle do coeficiente de importações, que ele aumenta, né? A gente tem um rápido crescimento das importações com um fluxo de financiamento externo muito grande, né? Ou seja, é um momento de altíssima liquidez internacional, né? Que vai marcar, inclusive, do ponto de vista de padrões do movimento capitalista, uma leitura de transição, um compromisso keynesiano das práticas de organização industrial do Fordismo para uma acumulação flexível sob a égide da hegemonia norte-americana recuperada e o neoliberalismo. Mas é, por exemplo, o que a Tavares vai trabalhar, da substituição de importações ao capitalismo financeiro. O milagre pega justamente esse período porque 73 é o ponto da virada. A gente tem um crescimento modesto da produção agrícola, como a gente viu, ou seja, o horizonte é a expansão da fronteira. Tira índio da frente, povos originários, biomas nativos, faz mato, faz lavoura de monocultura, assim como no ciclo 1, né? Só que, diferente do ciclo 1,
Agora, também nesse período do milagre, a gente vê uma observação do crescimento das exportações agrícolas, já começa a ter uma conexão maior, né, dessas monoculturas para exportação, mais integradas à divisão internacional do trabalho reorganizada, onde o Brasil passa a ser provedor de algumas monoculturas, né? E se a gente comparar o ciclo 1, ali, 61, com 67, 73, eu vou ter inflação, sim, muito mais alta do que eu olhar para o período histórico brasileiro muito mais recente pós-Plano Real, mas é muito menor comparativamente, olhando esses dois ciclos. Então, isso também é um ponto, né, interessante. E aí, o resultado de desequilíbrio vai desembocar justamente para a gente conseguir visualizar melhor o que é essa estratégia que vai ser delineada no segundo PND do governo Geisel, é a desproporção inter e intrasetorial. Então, eu tenho bem de produção cresceu, bem de capital cresceu, né? Cresceu menos e atrasado em relação aos bens de consumo duráveis, aos bens de consumo não duráveis e à construção civil. O que eu tenho? Gargalo. Construção civil aquecida, demanda cimento, eu não consigo dar conta. Né? Demanda ferro, eu não consigo dar conta. Demanda aço, eu não consigo dar conta. Gera inflação. Né? Eu tenho uma importação de bens superior à produção civil. Então, eu tenho um problema. Por que acontecia? Né? Os intermediários também cresceram menos em comparação com os demais. Como é que eu cobria esse gargalo? Importando. Só que para importar eu tenho que me expor dependendo de divisa. Né? E justamente a produção de divisas dobra, mas os intermediários ficam 4%. Minha margem de manobra, na hora que vem a crise, ela fica pequena. Porque na hora que vem a crise, eu estou cobrindo, né, o gargalo dos bens intermediários com importações que estão crescendo, que pressionam o balanço de pagamentos. Na hora que vem a crise, quebra minhas condições de financiamento e controle dos preços, inclusive, do ponto de vista de uma leitura estrutural da economia. Né? O setor de bens intermediários ele vira, né, um processo disseminador de uma cadeia inflacionária, assim como a gente já tem um pouco, em parte, né, nos bens de produção. Né? E aí, o que acontece? Eu tenho um recrudescimento da inflação, que marca o esgotamento desse período. Então, observem como que os desequilíbrios desse ciclo expansivo já mais ou menos enquadram, e eu já estou adiantando para vocês, um certo diagnóstico da economia brasileira que vai se colocar diante da cúpula civil-militar organizadora desse regime, condutora desse regime, e de organização da acumulação de capital, que é a ditadura militar, para eles lerem quadro, extraírem um diagnóstico e uma resposta. Tem desequilíbrios inter e intersetoriais no crescimento. Eu preciso dar uma resposta para isso. Bens de produção, bens de capital e bens intermediários. Aí, crescimento da inflação, crise do petróleo, uma inflação mundial crescente, vai ser um período também que vai abrir a chamada estagflação nos Estados Unidos, aquelas que a gente vê, por exemplo, em macroeconomia, algumas coisas, e aí eu tenho uma pressão das importações e das exportações de matérias-primas e alimentos. Aquilo que eu preciso importar, como por exemplo trigo, eu tenho pressão inflacionária por conta da mudança do cenário internacional. E os meus bens exportáveis, como o cenário internacional mudou e eu tenho o crescimento dos preços e da demanda internacional, eles crescem domesticamente. Qualquer semelhança com a realidade brasileira presente não é coincidência. Não é coincidência. E eu tenho um superaquecimento, neste caso aqui, nesse período, né, já no esgotamento desse ciclo expansivo 2, um superaquecimento do comércio mundial. Aumenta preço, aumenta especulação, eu passo a ter escassez de produtos básicos e os meus pontos de estrangulamento interno
como, por exemplo, os bens intermediários, eu não tenho manobra via importações. Eu não consigo importar mais, porque o choque do petróleo, ele desencadeia, ele apenas agudiza uma situação de balanço de pagamentos e de preços que já era vulnerável. Ele não cria a crise, ele não gera a crise. As condições já estavam lá. Ele é só o rastilho de pólvora, que aquele desequilíbrio simplesmente desmonta. E aí fica claro, né? E os resultados e problemas vai aparecer justamente os problemas dos bens de capital. Onde termina a discussão dele, aqui, que vai desembocar na estratégia do segundo PND. Eu tenho um aumento do coeficiente de importação dos bens de capital. O que é isso? Né? Eu tenho um problema que é o seguinte: dada a transnacionalização da economia brasileira, a participação das empresas transnacionais, né, as ETs, como o Serra coloca ali, né, eu tenho um problema que é o seguinte: eu tenho uma maior propensão para que as empresas transnacionais elas importem as máquinas e os equipamentos que necessitam. A Volkswagen ela não vai participar de um empreendimento de desenvolvimento com produção de bens de capital voltados para a indústria automobilística, que é uma indústria de bens de consumo durável. A Volkswagen ela é meramente uma montadora que ela prioriza e ela vai importar as máquinas e equipamentos que ela necessita para montar os seus carros no Brasil da sua matriz. Ela não vai comprar no mercado doméstico. Eu não consigo substituir essa importação. Eu passo a ter gargalos aqui. Eu tenho um problema de escala de produção. Eu tenho um problema de barreiras de entrada e saída. A gente vai ter, por exemplo, tentativas de constituição de montadoras em uma certa indústria automobilística nacional, capital privado, que é uma maneira de, pelo menos, criar condições para uma parte disso ser substituído. Só que eu tenho uma fragmentação muito grande. A possibilidade de substituição ela também tem limites, né? As empresas transnacionais elas importam os seus bens de capital. Do ponto de vista do financiamento, é muito fácil conseguir ter acesso a crédito externo para comprar os bens de capital, né, e montar minha fábrica aqui. Então eu não preciso desenvolver tecnologia. Ela já internaliza essa tecnologia poupadora de mão de obra, como o Furtado nos ensina, tem problemas. Né? Então o meu coeficiente de importação de bens de capital ele cresce. O que acontece? Isso é uma tese porreta. Os motores da acumulação, né? Os aceleradores, né? O meu acelerador dessa ele é transferido, né? De dentro dessa economia para fora. Opa, Leonardo, sim, ou seja, aqui, está aqui no chat. Quando você fala sobre os gargalos de produção, eles apresentam o mesmo conceito que os pontos de estrangulamento que o Paeg procurava eliminar? Sim e não. Sim, a gente está pensando dentro de uma linha, né, de uma estrutura produtiva onde eu tenho gargalos que geram inflação. E não porque o tipo de resposta que o Paeg vai tentar dar do ponto de vista estrutural é de mudanças institucionais e mais ou menos de regra de negócios. Então, vou ter reforma tributária, reforma financeira, né, reforma trabalhista, vou ter aquelas reformas que a gente conhece, a organização do espaço de arrecadação, né, mas eu não vou ter uma política de indução, né, de crédito, por exemplo, ou de estratégia de intervenção de política industrial para resolver o gargalo. Então, nesse sentido, não. Enquanto que aqui isso vai aparecer. Né? Isso aparece no texto da Tavares, por exemplo, o Despertar Domos Mágicos, o texto passado que a gente trabalhou, ela mais ou menos sinaliza isso, ou seja, a negociação no Ministério da Fazenda era quase um balcão de negócios mesmo, para garantir financiamento para determinados setores que eram considerados estratégicos para gargalos setores estratégicos,
O Ministério da Fazenda ia lá e abria uma linha de crédito, via Banco do Brasil, por exemplo, né, com recursos do Tesouro, para esse setor conseguir justamente lidar com o problema. Então, assim, é a mesma coisa do ponto de estrangulamento, mas o tipo de resposta que vai ser dado ele é qualitativamente diferente. Né? Isso também vai mudar de qualidade no segundo PND. No nosso próximo aqui, né, já é esse início. Por quê? Porque eu tenho, voltando aos meus problemas, né, uma assim, de resposta com mudanças de arranjo institucional. A reforma trabalhista não resolve isso. Não resolve isso. Foi a Giovana que apareceu. Oi, professor. Você está travando um pouquinho para mim. Eu queria perguntar se era só para mim ou se para outras pessoas também. Para mim tá dando uma travada também. Pra todo mundo. Para todo mundo. Engraçado, gente, assim, a situação que a gente está, todo mundo online. Na terça-feira eu tive que dar aula com 4G, que a internet de casa estava um horror. Não sei o que é. Eu sou preso à net, eu vivo cárcere privado com a net aqui no prédio, eu não consigo me livrar disso. Então, Parece que melhorou agora. A gente estava ele funciona quando quer, ela é de lua. Ela meio que tá dando aqui o horário que é a hora de acabar a aula. Então, a gente vai ter, eu acho que vou concluir aqui, então, e a gente continua na semana que vem. Esse problema do bem de capital, porque eu passo a ter um problema que é, como é possível aquela tese lá da internalização do departamento 1 para a superação do subdesenvolvimento, que a gente encontra lá atrás, no início das interpretações sobre esse processo de substituição de importações, a gente começa a encontrar aqui os limites endogenizar, endogenizar de acumulação de capital, que eu tenho uma acumulação de bens de capital. Se minha produção doméstica cresce, minha importação de bens de capital cresce. Eu tenho dificuldades de conseguir lidar com isso. Qual o tipo de resposta para isso? E acho que aqui, talvez, dá ainda boas teses. Primeiro monografia, posteriormente mestrado, dá para ir para o doutorado, dá para poder fazer estudos, né, de perspectiva comparada, pensando, por exemplo, o tipo de resposta que foi dado no Brasil, o tipo de resposta que dado na China, o tipo de resposta dado no Brasil, o tipo de resposta dado na Coreia do Sul, o tipo de resposta dado no Brasil, o tipo de resposta dado, sei lá, penso um caso que é muito louco, no Vietnã, sei lá, na Índia, né? Então, assim, esse problema, se eles me perguntassem assim, ele existe até hoje, até hoje. Se a gente volta no tempo, esquece toda essa nossa doutrina ultraliberal que domina o debate hoje e pensa mais ou menos historicamente com os elementos daquela época, né, com aquele enquadramento. E olhando para a realidade, ele meio que persiste. Né? E aí a gente tem limites aqui de natureza, inclusive tecnológica, porque eu preciso de uma escala mínima de produção. É outro problema também. Alguns setores eles precisam de uma escala mínima de produção para se tornarem viáveis, que é muito grande. Então, a atuação, né, e a indução, ela acaba sendo uma indução de constituição de grandes conglomerados. Por exemplo, isso vai ser uma coisa muito batida e debatida e analisada sobre a estratégia de industrialização, por exemplo, da Coreia do Sul, né, de constituição de conglomerados meio que completos, por conta da escala mínima de produção. Para eu ter uma grande empresa, para eu ter uma empresa capaz de competir no mercado internacional no setor de telefonia, ou seja, para eu ter uma empresa privada capaz de concorrer internacionalmente no setor de telefonia, o país de origem dessa empresa ele precisa organizar uma escala mínima de produção muito grande. Então ele mais ou menos já nasce como um grande conglomerado.
já nasce como um oligopólio, com indução estatal. Eu estou falando da Samsung, eu estou falando da Coreia do Sul, eu estou falando de uma vasta literatura que vai trabalhar justamente esse tipo de resposta, né? E é um problema de natureza tecnológica também, né? Então, subdesenvolvimento, superação do subdesenvolvimento, industrialização, acumulação de capital, né? E esses processos que a gente está analisando aqui, né, eles ainda são atualíssimos, para a gente poder refletir de maneira mais arejada, menos dogmática, para pensar essas experiências e voltar, né, por onde realmente, então não dá. A única possibilidade é a associação subordinada, né, da divisão internacional do trabalho tal qual estabelecida hoje, com políticas compensatórias focalizadas, como o Banco Mundial, pode ser também a resposta, mas acho que é interessante a gente pensar isso. Beleza, turma? Então, acho que esse aqui é o texto, fundamentalmente, do Serra, e aí, só voltando, né, a referência dele, tá logo no começo, né, José Serra, Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira do Pós-Guerra. E aí, a gente entra na próxima aula, justamente no nosso segundo PND, vai para os nossos exercícios, fazemos nossa revisão, e em algumas semanas, né, no início do próximo mês, a gente já faz a nossa P1, tá bom? É isso. Abraços a todos e todas. Obrigada, professor. Pessoal. Só para dúvidas também, viu? É um momento. Tá bom. Eu tenho uma dúvida, professor, mas não é dessa parte da matéria. Mano. É de uma coisa do exercício que falava... Cadê? Tinha uma alternativa do exercício que eu não entendi muito bem, porque falava assim, né, que o combate à inflação foi facilitado pela redução das margens de lucro das empresas estatais. E aí, tipo, eu não sabia, tipo, na minha opinião, eu acho que o lucro delas, não sei se melhorou, aumentou, enfim, mas, tipo, eu não entendi como esse reajuste das tarifas públicas pode melhorar a situação da financeira das estatais, entendeu? Eu não entendi. Foi na lista. Não quero. Tá cortando um pouco a sua fala, professor, eu não entendi. Mas foi na lista 2. É na lista 2? Calma. Não, é na lista 1. É na lista 1 ou 2. É na lista 1. Professor, cortou. Eu não entendi o que você falou. Acho que talvez, não sei, se você tirar a apresentação fica melhor a internet. É que tá cortando bastante, eu não tô entendendo quase nada que você tá falando. Talvez deixa para a próxima aula, professor, qualquer coisa. Agora eu fiquei curioso. Então, não, foi a questão 7 da lista 1. Aí fala a respeito do PAEG, né? Alternativa B. Não, B, alternativa B. O que eu não entendi foi meio isso assim, tipo, como eu não entendi essa alternativa, tipo, a questão como a inflação pode ocasionar nas estatais, entendeu? Não entendi. Achei. Você consegue me escutar ou não tá ruim ainda? Tá ruim, né? Cortado, mas agora eu consegui te ouvir. Não, eu vou escrever no chat e a gente me lembra de a gente agora continuar aqui normal, na semana. Professor. Foi normal? Tá bom. Agora... Qual é a jogada? No fundo, ou seja, o plano de estabilização, a gente tinha aquela ideia do chamado realismo tarifário, né? Ou realismo inflacionário, né? O realismo de preços,
que a gente encontra. Lembra que tinha um papo lá de realismo? Sim, essa no parte eu texto. lembro. Então, e aí qual é a ideia? A ideia era justamente compor o preço das tarifas públicas, o que num primeiro momento teria um impacto inflacionário positivo, só que isso, uma vez que melhoraria a situação fiscal do governo, porque eu ia diminuir o subsídio, no médio prazo, logo no momento imediatamente posterior, teria um efeito de redução da inflação. Então, quando eu digo aqui, o combate à inflação foi facilitado pela redução da margem de lucro das empresas estatais, ou seja, porque teve subsídio, e aí eu reduzi a margem de lucro, reduzi o preço? Não. Ou seja, a ideia de combate à inflação era com realismo inflacionário. Tirar o subsídio, recompor o preço da tarifa, o que significa recompor a margem de lucro. Isso vai ter uma inflação no curtíssimo prazo, que depois vai ser corrigida. Então, essa era a ideia da estratégia. Portanto, a ideia do realismo tarifário é isso, né? Ou seja, eu deveria trabalhar com realismo tarifário, portanto, não dá para combater a inflação com redução de margem de lucro de empresa. Ao contrário, eu preciso recompor a tarifa para diminuir o meu déficit fiscal, recompor a margem de lucro da empresa, né? E aí, sim, vai gerar inflação no curtíssimo prazo, mas a inflação alta continuada. Isso vai se dar no momento pontual e depois se corrige. Né? Por isso que essa afirmação, no caso, ela é falsa, né? Então é que eu não tinha Sim. entendido que estava, no caso, estava por trás disso a questão dos Nesse contexto, subsídios. sim, né? Eu lembro dessa parte dos subsídios, mas no na hora fundo, essa é a verdade. não veio à minha cabeça, assim. Então, Não pensando na vinculou, né? Porque você pensa, é porque eu não falei sobre... porque no texto mesmo eu não falei sobre a margem de lucro, né? Só que quando você pensa na chave do subsídio, no fundo, indiretamente é isso, né? Porque era uma crítica que os liberais faziam. Né? Essa questão de você fazer uma gestão ativa combater a inflação e controlar os preços mudando o preço dos bens públicos, né? Dos insumos oferecidos pelas empresas estatais, que no milagre econômico vai acontecer, né? Então a gente vai ter um controle de preços também passando pelo controle de insumos básicos e tal. Né? Volta a ter isso. Isso afeta a margem de lucro das empresas. O mesmo papo que a gente vê na Petrobras. Até hoje. Né? Beleza? Ou travou tudo? Sim. Não, professor, eu consegui ouvir bem. Eu estava só anotando essa parte. Aí eu acho que foi essa alternativa que eu fiquei mais... E aí tinha uma outra que foi, acho que falava também sobre o PAEG, sobre a política salarial, falando, tipo, não havia mecanismo de correção em caso de subavaliação do resíduo inflacionário. Aí eu fiquei assim, mas existe mecanismo de correção? Então, tipo, no final eu coloquei certo, apareceu lá como errada essa afirmativa, acho que é a questão 5, a afirmativa C. E aí eu não entendi. As minhas outras eu entendi, mas essa, no caso, eu falei assim, tipo, subavaliação do resíduo inflacionário. Tipo, para mim, o que eu lembro é que tinha um mecanismo de correção monetária. Calma. Não. Eu errei essa questão. Não entendi. Calma. Subavaliação? Subavaliação do resíduo inflacionário. Tá, a política salarial foi um dos pontos fundamentais do PAEG. A respeito do PAEG, são corretos. A política iniciou um processo de redução do salário mínimo real. Não, o salário mínimo que até então vinha se elevando. Não. O que houve? É na questão C, professor. Meu Deus. Não, eu quase que caí. Nossa, eu caí, gente. Eu caí, mas voltei. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá. Então, estou pegando assim como um todo, porque, assim, acho que o contexto aqui importa, ou seja, a gente está pensando na política salarial do PAEG, e eu estou falando, a política
Teve um processo de redução do salário mínimo? Não, a redução do salário mínimo começa antes do PAEG, ainda dentro do contexto da crise de 61, 62, então é falso. Os efeitos se estenderam de imediato aos setores público e privado, isso também é falso. Né? Começou no setor público, né? E depois ela se expandiu para o setor privado. O primeiro corte foi no setor não havia mecanismos de correção em caso de subavaliação do resíduo inflacionário. Essa correção só ocorreria posteriormente no milagre, que é o seguinte: você definia uma regra de reajuste que no final ela comia o salário mínimo, porque eu sempre tinha uma subestimação da inflação. E aí o que acontece? Eu fazia o reajuste pela regra que ela sempre subavaliava a inflação do momento anterior. Portanto, meu salário mínimo real sempre caía. E eu não tinha nenhum mecanismo de correção dessa subvenção. Verdade. Só com milagre que o governo vai começar a falar, não, calma aí, a gente fez uma avaliação de que a inflação do período seria de 15, mas ela foi 30, então a gente vai te dar aqui um reajuste de 20. Né? Então isso também é um aspecto importante, porque diferencia, ainda que nós tivéssemos políticas salariais restritivas, essas políticas salariais restritivas, elas traziam, elas trouxeram resultados um pouquinho diferentes entre o PAEG e o milagre. Sim? Sim, professor, sim. Não, então, é que não sei, eu confundi um pouco essa questão, sei lá, de inflação corretiva, não sei, eu na hora eu não entendi muito bem. Mas achei difícil as questões, professor. Eu fiquei pensando durante uns dias. Não, elas não são tipo, tranquilinhas mesmo, não, porque elas entram nesse nível de estar muito atento e com os textos muito na ponta da língua, que é um negócio meio puxado, assim, mesmo, assim, porque são questões de unpack, na verdade, essas questões, né? Então, são questões que a gente pega desse conteúdo que a gente está trabalhando e que são base de avaliação, por exemplo, né, de um bacharel em economia para poder tentar entrar na pós. Né? Acho que é legal até por isso a gente ter essa dimensão. Então, aí esses pontos a gente vai trabalhar mesmo. Vou comentar um a um com vocês. Eu sei que estou devendo isso um pouco meio atrasado, mas aí a gente vai falar isso antes de fazermos esse processo de revisão. Já entramos com isso tudo. Beleza? Tá bom, professor, obrigada. Foram essas dúvidas. Falou. Mas até a aula que vem, professor. Bom final de semana. Obrigada. Até a aula que vem. Tchau, tchau. Boa semana para vocês. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Professor, posso falar um pouquinho com você? Oi. Claro. Tá, então, professor, mais uma pergunta sobre tudo, né? Porque eu acabei entrando hoje na sua aula. Estava até conversando com um colega que eu conheço, que estava comigo no matutino. Queria saber como funcionam essas listas que eu vi aqui que estão no grupos, que parece que já deu o prazo. Eu queria saber se eu posso fazer. Como é que funciona? Não, assim, a ideia... Primeiro eu vou te recomendar, dá uma olhadinha no plano de ensino da disciplina, que está lá na aba geral, lá naquele arquivos material de aula, que já tem mais ou menos as datas da avaliação, o conteúdo, programa. Se bem que o programa que eu uso é basicamente o mesmo programa que o Júlio usa, então não tem muito segredo, assim, a gente usa um programa meio padrão para a economia brasileira, todos os professores. Sobre essa questão das listas, as listas isoladamente, elas não têm um peso de nota para poder compor o desempenho final da disciplina, ao contrário, a gente tem P1 e tem P2. E aí as listas, a ideia é ser fixação de conteúdo, e caso, por exemplo, você ficou ali com 4 e pouco, 4,5, teve 5 listas, você fez 4 listas, então, vou contar aquilo como participação, entendeu? Então é mais ou menos um ajuste, né, marginal de nota, essa é a ideia da lista. E ela é muito mais pensada em bloco do que isoladamente. Errei uma questão na lista, então eu tirei uma questão a menos. Não, a ideia não é essa. Ah, entendi. Então, vou dar uma olhada no conteúdo e posso fazer essas listas também para fixar a matéria. Sim, em princípio elas estão abertas e mesmo por isso aqui, a ideia é justamente essa. Eu deixei, salvo engano, ou se eu não tiver feito nada errado,
Eu sempre coloco as atividades, elas têm um prazo, mais ou menos para ter o controle ali, a gente definir nossa periodicidade da disciplina, mas ela é aberta justamente para que, caso, o seu caso, por exemplo, de uma pessoa que ingressou depois da disciplina, possa visualizar, responder, ter uma avaliação ali a respeito de qual que você acertou, qual que você errou. A gente vai fazer o feedback disso, então foi bom até porque, como eu não tratei das listas, você ainda vai pegar essa parte também, né? E aí, então, portanto, eu inclusive recomendo que faça, né? Perfeito, então, professor. Agora era essa mais minha dúvida, mas muito obrigado, viu? Vou dar uma olhada. Fechou. Beleza. É isso. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, professor. Valeu. Boa noite, professor. Falou.